Olá, meu nome é Carlos, eu sou um doutorado do grupo de fotônica e o título do meu trabalho é a implementação de um sistema sincronizável para o estudo da dependência espectral, a primeira hiperpolarizabilidade molecular. O orientador é o professor Dr. Leonardo Doboni e o status de andamento da minha pesquisa se encontra no início. Bom, então, o conhecimento do comportamento espectral da primeira hiperpolarizabilidade é essencial para a compreensão e previsão das relações de estrutura e propriedades ópticas de materiais, para desenvolvimento de várias aplicações, como, por exemplo, dispositivos ópticos, amplificadores paramétricos ópticos e bioprobes. Contudo, atualmente, na literatura, encontra-se apenas valores experimentais de beta para apenas um componente de onda, ou seja, não há valores experimentais de beta resolvidos no componente de onda. Então, a ideia nesse trabalho é desenvolver, não, está sendo desenvolvido no sistema experimental espalhamento hiper-Rayleigh, utilizando um laser de pulso ultra curto, um laser de femtosegundos, com topas, um OPO, que tem um componente de onda sintonizável na faixa de 400 nanômetros a 14 microns, de modo que a gente consiga desenvolver esse estudo do beta em função do comprimento de onda. Então, a ideia, após o sistema estiver calibrado e implementado na sua fase final, será possível estudar o comportamento espectral de beta, para várias moléculas orgânicas de forma inédita. Bom, então a primeira hiperpolarizabilidade molecular é associada ao espalhamento hiper-Rayleigh, que nada mais é um espalhamento não linear incoerente da luz, que ocorre apenas em regimes de altas intensidades, ou seja, ocorre apenas em intensidades na ordem de gigawatts por centímetro quadrado. E esse espalhamento é incoerente devido as moléculas, que são os centros espalhadores, não terem correlação de fase entre elas. Então, se a gente pensar na resposta do material perante a interação da luz, que é a polarização, com bulk, então tem esse primeiro termo que corresponde à resposta linear do material, e os termos posteriores correspondem à resposta não linear. Em especial, o Q2, que está associado com a primeira hiperpolarizabilidade molecular, que nada mais é que um análogo microscópico de Q2. Então, agora a gente vê aqui no lugar do campo elétrico entre o campo local, devido a ter interação do solvente, com a molécula. Então, se não tem um campo elétrico novo propagando no vácuo, e sim um campo elétrico, uma radiação eletromagnética propagando em um meio. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, o beta nada mais é que o análogo microscópico de Q2. Então, ele é dividido por número de moléculas. Se a gente pensar do ponto de vista da mecânica quântica, a gente pode imaginar que o espalhamento hiper-Rayleigh nada mais é que dois fótons de frequência ômega sendo aniquilados e espalhados um fóton de 2 ômega. Bom, então na figura 1 aqui está ilustrado, como que seria essa visão. Então, a gente tem dois fótons de ômega, ou seja, estão desenvolvendo estados paramétricos, ou seja, estados virtuais. Então, depois tem um fóton espalhado, dois fótons de ômega, sendo aniquilados, e criado um fóton de 2 ômega espalhado. Então, se a gente pensar, como eu comentei anteriormente, numa solução, as moléculas dos nossos solutos estão espalhadas randomicamente, com dipolos, momentos de dipolos também orientados randomicamente. Então, com isso, além de não ter correlação de fase, então a luz é espalhada para todas as direções. Então, a nossa motivação para esse estudo, como eu comentei anteriormente, é justamente obter a curva espectral do beta para moléculas inéditas, como por exemplo, para serem aplicadas, como por exemplo, em bioprobes. Então, a gente precisa saber qual a região que ela tem um maior espalhamento para uma dada aplicação. Então, a nossa ideia é essa, Então, utilizando a técnica de espalhamento, com laser ultra curto,
com o pior sintonizável e determinar a primeira hiperpolarizabilidade espectralmente. Bom, então, a técnica que a gente utilizou, né, é o Hyper-Relay Scattering. Então, essa técnica é uma técnica que foi desenvolvida em 1991 por Clay e Parsons. Então, a ideia principal dessa técnica é calcular o valor de beta, realizando o monitoramento da intensidade de luz espalhada, ou seja, luz espalhada em 2 ômega, em função da intensidade de luz incidente e de ômega. De modo que quando a gente faz essas medidas para várias concentrações de soluto, a gente consegue retirar o valor de beta da amostra através do método da referência externa. Bom, então aqui o gráfico à esquerda, a gente vê o sinal de 2 ômega no eixo Y em função de ômega. Então, como se espera, é um sinal parabólico, né? Então, nesse caso aqui, cada parábola dessa representa uma concentração diferente, em que a que tem maior concavidade representa de maior concentração. Então, esse gráfico aqui ilustra esse sinal medido do PNA, moléculas de PNA em DMSO, essa daqui, a próxima, do PNA em dioxano, e aqui, esses coeficientes, né, da parábola, os coeficientes quadráticos da parábola, em função da concentração, ou seja, para cada parábola dessa, eu tenho um valor no eixo Y, e cada parábola dessa tem uma concentração. Então, quando eu ploto esses dois parâmetros, um em função do outro, eu vou ter uma reta. Com essas retas, eu consigo, através da uma amostra que tem o beta conhecido, eu consigo calcular o beta da amostra. Bom, então, como eu comentei anteriormente, o sinal de espalhamento de 2 ômega levaria quadraticamente com o sinal incidente. Então, o G é um fator experimental, está associado ao sistema de detecção e fatores de campo local, cobertura de onda, entre outros. MI, a concentração de I, de moléculas, né, quer dizer, de posso ter vários solutos, né, vários tipos de moléculas, e o beta seria o coeficiente de primeira hiperpolaridade molecular e a intensidade incidente. Então, se a gente, né, coleta, faz a relação com a intensidade, com o sinal de referência e com o sinal da amostra, mantendo o mesmo fator experimental, a gente consegue cancelar esse fator G. Então, a gente chega numa relação onde o beta da amostra depende do beta da referência e a raiz quadrada dos coeficientes angulares da amostra e da referência. Bom, então aqui à direita, o setup óptico utilizado para o experimento. Então, a gente usa um laser pulsado ultracurto, que bombeia um topas, que vai me dar fornecer mais pontos de onda, fazer estudo espectral. Então, utilizo uma shutter para deixar passar a intensidade para fechar. Uso lambda sobre 2, um polarizador para controlar a intensidade. Tudo isso ligado a um lock-in, um osciloscópio. E a utilização também de lentes cilíndricas para manter a geração de luz branca ou minimizar, né, a geração de luz branca. A ideia é tirar toda a geração de luz branca. Aqui um telescópio, focalizando na fotomultiplicadora para coletar o sinal de espalhamento. Bom, então as grandes vantagens de utilizar esse setup óptico que a gente propôs, porque é um setup de laser da ordem de femtosegundos, ou seja, são lasers que têm maior eficiência e estabilidade, e além disso diminui a geração de efeitos intrapulsos orientacionais, ou seja, praticamente como Q2, né, o beta é um efeito instantâneo. Logo, quanto mais curto o meu pulso, melhor eu vou estar definindo o meu efeito eletrônico. A outra vantagem é a utilização da lente cilíndrica, né, que a gente você aumenta a quantidade, você aumenta a área, você aumenta a quantidade de centros espalhadores, e contudo, em contrapartida, você abaixa a intensidade, de modo que você não gera luz branca. E também a gente usa uma fotomultiplicadora, como o sinal é muito baixo, né, o sinal espalhado, então é essencial a gente usar essa foto aqui para fazer a coleta do sinal espalhado. Bom, então os resultados que a gente obteve até o momento
Então, a gente utilizou a molécula de PNA diluída em MSO para calibração do sistema. Então, aqui à esquerda, né, a mesma ideia, o sinal de espalhamento em função do sinal incidente. Então, a resposta parabólica, tá? A C1 é mais concentrada e a C5 é menos concentrada. Então, a gente calcula esses coeficientes da parábola, né, os coeficientes quadráticos para cada um desses, e plota em função da concentração. Então, tem essa reta aqui. Aí escolhemos uma amostra de chalcona, que é uma amostra que ainda não tem nenhuma medida do beta na literatura. Então, a mesma ideia, esse é o sinal o sinal do espalhamento em função do sinal incidente. Então, parábolas são mais concentradas, C5 é menos concentrada. Então, esse é plotado em função da concentração. Também obtém uma reta. Então, a gente calcula os coeficientes angulares de cada reta, a gente tem o beta da referência na literatura. A gente chegou aqui, o beta dessa chalcona é 18,57, vezes 10 a menos 30 centímetros a quinta ECU. As unidades dadas em CGS, devido a serem valores muito pequenos, né? Então, a unidade apropriada para o beta é o CGS. Em contrapartida, está sendo realizado pelo nosso grupo, por outros alunos, um modelo teórico do espalhamento, né, da dispersão da primeira hiperpolarizabilidade. Então, nesse modelo aqui, ele leva em consideração a contribuição de várias bandas, né? Então, ou seja, eu tenho contribuição dependendo do meu espectro de absorção, né, dependendo da minha amostra, eu vou ter uma quantidade de bandas determinadas por essa molécula. Então, alguns parâmetros desse modelo são calculados por espectroscopia linear, outros por espectroscopia não linear. Então, nesse caso que foi calculado, a gente considerou apenas os estados, puros estados, né, de 0 para 1, 0 para 2, 0 para 3. Essa molécula tem 3 bandas, né, de absorção. A gente não considerou a contribuição entre estados excitados. Então, esse gráfico aqui, né, demonstra esse modelo teórico. Então, a gente vê aqui que a vermelha é a contribuição de uma das bandas, né, a azul da outra banda, e em verde da banda de maior energia, né? Então, essas 3 bandas aqui. Então, com isso a gente calculou, né, o beta pelo Hyper Scattering, nosso modelo experimental. Então, esse valor ficou bem próximo aqui do valor teórico encontrado. Então, a conclusão que a gente tem até o momento é que esse sistema ele é um sistema robusto, ou seja, ele tá em acordo, né, com o modelo teórico. Então, os próximos passos, a gente medir, né, para várias componentes de onda, de modo a verificar se esses pontos elementais eles irão apresentar, vão estar em concordância com a curva teórica, né? Então, é isso e obrigado.